Bom dia, pessoal. Está meio escuro, mas eu vou precisar tentar ver vocês de alguma forma. Bom, ok, melhorou. Pessoal, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre um privilégio estar no meio da comunidade. Participo da comunidade já há alguns anos e é sempre muito legal, é um encontro sempre esperado estar no meio do pessoal. A gente trabalha muito durante o ano para que esses eventos aconteçam, mas é sempre um privilégio estar aqui podendo estar com vocês, trocar ideia, compartilhar. Ok. É sempre muito legal isso. Essa minha primeira palestra, assim, a gente colocou propositalmente no começo, por ser uma palestra mais introdutória. Quem já trabalha com Python, quem já usa a linguagem há um tempo, provavelmente não vai achar tantas novidades, mas eu espero poder, de alguma forma, passar alguma informação para todos. Eu queria antes saber quem aqui está começando a conhecer Python agora, de repente no último ano, em função desse evento. Podia levantar a mão, por favor? Ok, tem um bom número, legal. Eu acho que essa palestra é mais para vocês. A ideia é assim, uma palestra evangelística mesmo, né? Trazer boas notícias para vocês. Eu espero que vocês saiam daqui convencidos a pelo menos estudar Python, aprender, instalar na máquina de vocês, se envolver na comunidade. Enfim, esse é o grande objetivo dessa palestra, para que depois vocês possam ter interesse em fazer os minicursos e participar do resto do evento. Ok? Bom, o que eu fiz aqui? Foi separar para vocês 10 razões que eu considero as principais para que vocês possam estudar Python. Por que estudar Python? Por que tentar usar essa tecnologia na minha empresa, ou nas minhas aulas, ou nas minhas tarefas que eu tenho diariamente. E aí eu selecionei 10 razões, né? Aqui está o meu currículo de novo, eu não vou falar de novo disso aqui, mas assim, eu estou envolvido com Python desde 2004 aproximadamente. Ao longo da palestra eu falo mais alguma coisa. Tá? Bom, o que é Python, né? Eu coloquei aqui 10 itens sobre o que é a linguagem, né? Uma linguagem criada em 91 por Guido van Rossum, uma linguagem que é tão velha quanto Java, embora talvez Java tenha uma mídia maior, dê a impressão que Python é mais novo, mas é uma linguagem que já tem uma estrada. A origem do nome vem do seriado Monty Python, daí a pronúncia e a escrita, né, de Python. É uma linguagem de altíssimo nível, quando comparada com C, com Assembly, com outras linguagens. É uma linguagem que tem um nível de, como eu vou dizer, proximidade com a linguagem humana muito alta, né? Estruturas de dados de alto nível, por isso a gente considera uma linguagem de altíssimo nível. Enquanto C comparado é uma linguagem de alto nível, por exemplo. Tem uma sintaxe muito simples e fácil de ser assimilada, essa é uma grande vantagem da linguagem. É uma linguagem orientada a objetos, mas com suporte a paradigma estrutural e funcional. Tem uma tipagem forte, dinâmica, eu não vou entrar nos detalhes disso, mas basicamente você deixa para mais tarde as questões de resolução de tipos da linguagem e assim por diante. É uma linguagem multiplataforma, e vou mostrar isso depois mais na frente. É uma linguagem interpretada, interpreta a máquina Python compila, gera um bytecode e isso depois é interpretado em tempo de execução. Tem um ambiente interativo, que é uma diferença importante, um diferencial importante da linguagem. Eu posso ir desenvolvendo e aprendendo enquanto eu vou desenvolvendo e vendo o resultado na hora. E é uma linguagem de código aberto com uma licença compatível com a GPL. Muitas pessoas da comunidade aqui presentes, inclusive, fazem parte do processo de desenvolvimento da linguagem, uma linguagem que está amadurecendo, está sendo desenvolvida, tem versões saindo constantemente, é uma linguagem bastante dinâmica nesse processo e que as pessoas podem se envolver, né, no futuro para onde a linguagem está caminhando. Bom, das 10 razões, a primeira é uma razão científica, estudada arduamente, e a conclusão que se chega é que Python é legal. Ok? Do inglês, Python is fun, né? Eu tentei traduzir assim. E eu vou dar para vocês algumas sub-razões porque Python é legal. Python é legal porque é uma linguagem muito simples e legível. Eu coloquei 3 exemplos clássicos de códigos aqui. Quem estuda computação deve conhecer. Aqui em cima eu tenho Fibonacci. Aqui embaixo eu tenho um programinha que determina se o número é primo ou não. E lá eu tenho um programa que calcula o fatorial. A sacada é que o programa está inteiro ali. Tem 3 programas, na verdade, né? E todos os 3 rodam perfeitamente. Você copia daqui, cola, abre um arquivo .py, salva, roda e ele funciona. Então não tem, eu não capei nada aqui, eu não tirei as includes ou coisas. Aqui está o código inteiro rodando. Então é uma linguagem muito simples e quem não conhece Python aqui, Python é parecida com o quê? Python é parecido com isso. E se você nunca programou em Python, você vai entender
esses programas perfeitamente, eu acredito. Ok? Talvez com um detalhezinho ou outro, mas nada que você rapidamente não consiga entender. Python também é clara e elegante. Você pode ver aqui, eu coloquei um código com bastante indentação, né? A gente não tem chaves, a gente não tem ponto e vírgula, a gente tem basicamente a indentação definindo o alinhamento, né, das estruturas, do for, do if, do while, etc. E eu tenho um programa que determina aqui os primos entre 1 e 1000. E é um programa curto e bastante legível, eu diria. Então é uma linguagem que prima pela leitura do código bastante. É um código bastante elegante nesse aspecto. Mas também é uma linguagem bastante poderosa. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu estou utilizando arquivos, eu estou utilizando dicionários, que é uma estrutura bastante sofisticada, tem hash e tudo mais. E eu leio aqui, nesse caso, um arquivo com endereços de e-mail dentro do arquivo texto, tiro o nome do domínio e faço uma lista dos quantos e-mails de cada domínio tem, ordenado e tudo mais, e gravo um outro arquivo e mostro na tela. Isso tudo eu faço nessa tela aí, e esse é o programa inteiro. E o interessante é que quem programa em Python faz esse programa sem olhar nenhuma documentação, sem ler um help ou um livro do lado, porque é meio óbvio como é que se faz as coisas. Essa é uma grande sacada. Uma grande sacada. Tá? A segunda razão que eu coloco é que Python já vem com os acessórios, batteries included. Quer dizer, você compra um carro, né, e de repente não vem o espelho do lado do passageiro, não vem tapete, ou você compra um computador ou uma TV, ou compra um DVD e não vem o cabo que liga. Eu já vi impressoras que você compra e não vem o cabo USB para ligar no computador, né? Python não tem esse problema. Quando você instala, seja para Windows, seja para Linux, o que for, você já tem um conjunto de coisas que vem na própria linguagem, ou através de bibliotecas que vêm junto e já estão instaladas, ou rapidamente você encontra esses pacotes, instala e está funcionando. Não tem assim a versão estudante e a versão profissional, ou qualquer coisa desse tipo. Não existe a versão Express ou qualquer coisa desse sentido. Aqui, por exemplo, eu importo um módulo rllib e busco uma página na internet e tiro todos os títulos das mensagens e gero um outro subconjunto lá só com os títulos, usando um programinha bem simples. Todos os exemplos são programas completos, ok? Só para deixar claro. Ali embaixo eu fiz um programinha ontem rapidamente, estava testando conjuntos. Além de dicionários, listas e outras coisas bem interessantes, a linguagem tem um tipo de dado chamado conjunto, que dá para fazer operações do mesmo tipo das operações matemáticas, diferença, união, interseção de conjuntos. Esse programinha aqui embaixo basicamente pega dois arquivos com mais ou menos 1.500 linhas cada um, lê na memória e faz a diferença entre os dois arquivos. Ali, ó, diferença igual a B menos A, e depois grava a diferença num outro arquivo. Fazer um merge de arquivos, ou fazer diferentes arquivos, de outra forma seria bem mais chato, pelo menos. Aqui é muito rápido, assim, o desempenho é perfeito para aquilo que a gente precisa e eu faço um programa em poucas linhas. Na verdade, digitei o interpretador, funcionou, eu peguei e copiei para cá, só isso. Então, coisas que antes eram complicadas começam a ficar simples. Os professores não vão gostar, talvez, né? Mas eles vão ter que dar programas mais complicados para a gente fazer, certo? E aqui um outro exemplo usando novamente dicionários, tá? Só para ter uma ideia do que a gente pode fazer. Aqui eu leio um arquivo do Squid, foram os alunos que fizeram primeira, segunda fase, eu acho, do curso. Ele lê o arquivo do Squid e tira todos os sites negados por algum motivo lá no Squid, e em cima disso ele gera a lista dos sites mais negados. Tá? Coisa simples aí. Além disso, Python tem biblioteca para praticamente o que vocês quiserem fazer. Persistência de objetos, banco de dados, geração de PDFs, geração de gráficos. Tem aqui um grupo, inclusive, desenvolvendo uma nova biblioteca para gráficos que ficou muito legal. Espero que alguém fale sobre o Kairoplot durante o evento. Protocolos de redes, a gente consegue usar desde socket no nível mais baixo até protocolos de um nível alto. Quer dizer, o professor de redes, por exemplo, pode ensinar a rede, ou você que implementa a rede pode implementar no nível que você quiser, desde o nível mais baixo até o nível bem alto, onde você não se preocupa com muitos detalhes da parte de rede. Web, frameworks dos mais diversos, criptografia, praticamente o que você quiser tem pacotes prontos, bibliotecas prontas. Essa é a segunda razão. A terceira razão é que Python é muito utilizado lá fora. Fora do Brasil, Python tem um bom uso, vamos dizer assim. Tem um tal de Google aí que utiliza Python, por exemplo.
Essa tela é uma captura de tela de 98, onde diz, aqui o Google era beta ainda na época, acho que eu estava começando na primeira versão, e vocês podem encontrar ali na linha software que eles usavam na época GNU, provavelmente o C e as ferramentas GNU, usavam Linux, usavam Python, usavam Parasoft, uma ferramenta de debugging, e GIMP para fazer o logo. Essas eram as ferramentas quando o Google surgiu. Então eles usam, desde aquela época, eles não abandonaram Python. Google ainda é um forte usuário de Python até hoje. Okay? Então se alguém pensa em escalabilidade, o Google responde, vamos dizer assim. Tá? Digo mais, o Python tem sido uma parte importante do Google desde o início e permanece assim conforme o sistema cresce e evolui. Hoje, dezenas de engenheiros do Google usam Python e estamos procurando por mais pessoas com conhecimento nessa linguagem. Peter Norvig, diretor de qualidade de busca do Google Incorporation. Okay? Então eles usam mesmo. Nossa filosofia geral é Python onde podemos, C++ onde somos obrigados. Python não é definitivamente apenas um pequeno pedaço, nem é usado apenas para tarefas de scripting. Se ficássemos sem todo o nosso código Python de uma hora para outra, nossa poderosa infraestrutura que tem sido descrita como a arma secreta do Google ficaria abalada. Alex Martelli, líder técnico do sistema de produção do Google. Então, assim, isso aqui eu tirei de algumas listas de discussão, onde estavam discutindo, né, quanto de Python era usado dentro do Google, e essa resposta acho que diz bastante coisa para a gente. O YouTube também é um bom exemplo de uso de Python. Python é rápido o suficiente para o nosso site e permite que nós produzamos características que podem ser mantidas em tempo recorde com o mínimo de desenvolvedores. Essa fala tem algumas chaves aí que quem está pensando em abrir uma empresa poderia pensar bem a respeito. Né? Se faz muito com poucos desenvolvedores, o desenvolvimento é muito rápido, e o YouTube é um site razoável aí que daria para usar como exemplo. Tá? O YouTube, uma das propriedades mais valiosas do Google, é essencialmente todo Python. Alex Martelli, novamente. Outro exemplo é a Industrial Light and Magic. Né? Python desempenha um papel-chave no nosso esquema de produção. Sem ela, um projeto do tamanho de Guerra nas Estrelas de episódio 2 teria sido muito difícil de sair. Da regeneração da multidão, a processamento em lote, a composição, Python mantém todas as partes unidas. Python é muito usado na indústria de cinema, é uma cidadã de primeiro mundo, como eles comentam, né? Pela capacidade de ligar os programas feitos em C e C++ como uma cola e permitir que os caras desenvolvam rápido. Não vamos questionar se Star Wars 2 era bom ou ruim, né? O pessoal que é mais entendido diz que não foi dos melhores, mas graficamente era bom e saiu no prazo, ok? No orçamento. Então tá. A DreamWorks também utiliza Python, né? Gostaríamos de ser tudo Python, mas hoje ainda temos muito de Perl. Isso aqui é uma entrevista que eles deram na época da saída do Shrek 3. Aqui embaixo mais um trecho. A nossa equipe tem baseado a transição de Perl para Python na facilidade. Há três razões primárias para isso. A criação de BIDs em Python para a biblioteca C++ é muito fácil. A natureza orientada a objetos de Python é muito atraente. E Python é uma cidadã de primeira classe na nossa indústria. Então, essas são razões bem interessantes que levam indústrias que, em princípio, têm dinheiro, têm recursos, têm técnicos capazes e têm, geralmente, prazos curtos a escolherem uma linguagem dessa. Então, são pontos interessantes a considerar. Okay? E eu daria alguns outros exemplos de empresas grandes que utilizam Python, como a Nokia, como a Red Hat, como a Canonical, e aí eu poderia falar de praticamente qualquer distribuição Linux utiliza Python muito forte, né, como ferramentas de instalação, de configuração, etc. O OpenOffice, que utiliza internamente, o Blender, o GIMP. Teremos um mini curso, teremos palestras sobre scripting de GIMP usando Python. São alguns exemplos aí que eu poderia citar. Okay? A quarta razão é que Python é utilizado aqui dentro, aqui no Brasil. E eu cito algumas empresas, como a Async, por exemplo, que vai inclusive dar um tutorial aqui. O pessoal tem desenvolvido uma ferramenta de automação de gestão comercial bastante completa, de código aberto, utilizando Python, GTK, etc. Criaram um framework, inclusive, para o desenvolvimento. E se alguém pensa em desenvolver uma ferramenta de gestão comercial, poderia primeiro olhar essa ferramenta, conversar com esse pessoal e ver o caminho que eles já trilharam. Tem uma empresa lá de Blumenau, que a gente conheceu ano passado também, que desenvolve sistemas de automação de postos de combustível e lojas de conveniência, que também desenvolveram uma aplicação que tradicionalmente a gente vê feita em Delphi e outras ferramentas desse tipo, Visual Basic, e que os caras desenvolveram usando GTK, Python mais GTK, e que tem tido um sucesso interessante também. Tá? Temos o GNDT, o Instituto Nokia de Tecnologia de Recife também, utilizando bastante Python para dispositivos móveis, celulares, etc., aqui no Brasil.
temos um exemplo bem interessante, né, desse software de reconstrução 3D de imagens médicas. A Tatiana tá aí, pode depois falar mais para quem estiver interessado, mas é um software fantástico, né, que permite gerar essas imagens a partir de tomografias, raio-x, etc. Um software que a alternativa comercial é caríssima e que está sendo desenvolvido no Brasil, uma solução em Python e outras bibliotecas aí, de forma livre, bastante interessante. Tá? O outro foco que eu gostaria de dar é que, a razão 5, é que Python é utilizado na web ao redor do mundo. O mundo web é um mundo especialmente interessante para Python, embora a gente falou de tarefas de scripting, eu já mostrei a parte desktop, já mostrei alguma coisinha sobre aprender a programar usando Python, mas o mundo web tem se mostrado bastante promissor também para a linguagem. A gente tem alguns exemplos, eu coloquei o exemplo da Novell, por exemplo, o site deles é feito usando Plone, pelo que eu percebo, né? Tem o site de uma tal de CIA, que é feito também utilizando, quer dizer, aspectos de segurança, aí a gente pode ficar mais ou menos tranquilo de que Python dá conta, né? E as ferramentas feitas em cima de Python. A gente nunca vai saber, ou a gente vai saber e não vai sair daqui, né? Eu prefiro não saber. E tem alguns outros sites aí pela internet afora, né? Eu coloquei alguns exemplos bem distantes um do outro, tipo a Free Software Foundation, a Comunidade Internacional Bahá'í, a Nokia, a CBS, a OTAN, a Oxfam, a Trolltech, enfim, são vários sites de diversos nichos que utilizam Python de alguma forma na construção das suas aplicações web. Lá fora, né? Depois eu posso citar alguma coisa aqui no Brasil. No Brasil tem muita gente usando Python também para desenvolvimento dos seus sites, das suas aplicações web. Um exemplo interessante é o IDG Brasil, né, um site feito utilizando Plone. O Verícia, que é um site bem interessante, feito em Django, com integração com Google Maps e tudo mais, é um site de busca de imóveis, que particularmente eu gostaria de ver uma palestra só sobre o desenvolvimento desse cara aqui, porque pelo que a gente leu a respeito, viu, assim, foi um desenvolvimento muito rápido, né, com uma equipe muito pequena, e fizeram um software bastante inovador dele. Né? Aqui eu poderia colocar asterisco.gov.br, quase, assim, grande parte dos sites do governo são feitos usando Plone e usando Python de certa forma. Então, em Brasília tem alguns empregos aí para programadores Python por conta disso. Esse é o site da República Federativa do Brasil, brasil.gov.br. O site, a intranet do presidente, vários ministérios e várias coisas são feitas utilizando Python também aqui no Brasil. Eu dou alguns outros exemplos aqui: Câmara dos Deputados, Carta na Escola, CertSign, Universidade Metodista, OAB de São Paulo, Politec, Presidência da República, Sebrae, Serpro, Unesco Brasil, a Varig. São vários exemplos. Eu diria um tempo atrás que a Varig não é um bom exemplo, parece que agora já passou a ser um bom exemplo de novo. Eu não sei como é que está, mas enfim, os sites estão aí. Ok? A sétima razão que eu coloco é que tem emprego para programadores Python. Aproveito aqui, se alguém tem necessidade de programadores Python, que está na plateia e quiser divulgar, a gente vai ter espaço para de repente vocês fazerem a divulgação disso. Tá? Então, tragam aí o recado e divulguem para o pessoal, para depois a gente poder propagar isso pela lista e por aí afora. Tá? Aqui é um exemplo de oferta de emprego no Google do Brasil, pedindo ali experiência, né? Se tem experiência em programação em C, C++, Java e ou Python. Então, o Google do Brasil tem procurado gente. O INDT em Recife, novamente, constantemente está buscando, em Manaus também, se eu não me engano, tem buscado profissionais. Talvez alguém possa depois comentar mais a esse respeito. E ao redor do Brasil, aí tem algumas empresas, né, como a Async, como a LST em Blumenau, como a IBM, que volta e meia pede gente para desenvolver scripts para servidores e tal, lá em Hortolândia, e exige conhecimento de Python. Como o governo brasileiro, Sebrae, Serpro, a Simples, a Veimar e talvez outras empresas que a gente não tenha citado aqui e que vocês podem, de repente, incluir o nome depois aqui. São empresas que contratam, muitas delas permitem trabalho à distância, você trabalhar de casa, ou da sua cidade, enfim. Tá? E a gente espera que outros nomes apareçam aqui, né, no futuro bem próximo, aí, porque tem muita coisa acontecendo. Tá? Dificilmente um bom programador Python vai ficar sem emprego aqui no Brasil. Talvez fique sem emprego, mas não fica sem trabalho. Né? Então tem assim, muito espaço para crescer.
A oitava razão é um pouco mais técnica, né? Python conversa com outras linguagens. A gente viu algumas daquelas frases no começo. Python é usado muito para cola, para ligação, para conversar com outras linguagens. E eu dou 3 exemplos aqui. Aqui é um exemplo de código onde você liga Python com C e C++. É muito tranquilo fazer isso. Você pode desenvolver todo um sistema em Python, depois verificar o desempenho desse sistema e partes que você considera que precisam melhorar o desempenho, ou por alguma razão você pode reimplementar aquelas partes em C e facilmente fazer com que isso converse com o teu sistema em Python. Certo? Então, é uma alternativa bastante interessante. Você ganha a velocidade de desenvolvimento de Python e depois, se você precisar, você pode ganhar a performance de C. Muitas das bibliotecas que a gente utiliza em Python utilizam C embaixo, por isso o desempenho é tão bom. Você também pode conversar com Java através do Jython, quer dizer, aqui tem um exemplo de um pequeno programa, né, completo, nesse caso, que utiliza as bibliotecas gráficas de Java. Você pode mesclar classes e fazer toda uma salada aí de programas misturando Python e Java. E aqui uma implementação um pouco maior, essa, né, de IronPython, que é a implementação de Python para .NET. Então, pelo menos essas 3 opções a gente teria de integração de Python com outras linguagens. Tá? A nova razão é que Python é multiplataforma. Python roda em Linux, roda em Unix, roda em Windows, roda em macOS. E até aqui todo mundo vai dizer, a maioria das linguagens rodam, né? Olha, C roda e Java roda, e todo mundo promete mais ou menos que as linguagens rodem. Então eu queria mostrar para vocês algumas coisinhas a mais, assim, né? Tipo, Python roda em N800, N810, roda em dispositivos móveis da Nokia, por exemplo. Tem alguns exemplos aí. Dizem que já saiu uma versão mais nova aí da interface gráfica e tudo mais, mas enfim, nós temos aí Python rodando em dispositivos móveis, como a plataforma Maemo, que é a plataforma usada pelos dispositivos, pelos tablets da Nokia. Python roda no XO, né? Roda no LPC, tem gente aí da plateia que pode até falar mais sobre isso depois, mas a interface gráfica é feita em Python, várias aplicações, uma parte do sistema de arquivos, pelo que eu entendi, também roda utilizando Python. Muitos dos jogos desenvolvidos, inclusive os Game Jam da vida lá, utilizaram Python. Tem gente aí na plateia que já desenvolveu jogos para o LPC, e é uma linguagem estratégica também nessa plataforma. Python também roda nos celulares da Nokia, né, na série 60, tem uma implementação, tem alguns exemplos de programas aí. O pessoal que está na plateia também já não estão nos programinhas novos feitos em Python aí. Se vocês verem alguém com o 95, esses brinquedinhos, peçam para dar uma olhadinha nos programas. E é muito fácil fazer programas em Python para esses dispositivos, acessar a câmera, acessar a parte de máquina fotográfica, enfim, fazer tudo aquilo que... usar os recursos dos celulares fazendo programas em Python. É muito rápido, é muito alto nível, é muito tranquilo de fazer pelo que eu tenho percebido. Então é uma outra possibilidade, aí, um outro caminho. Aqui é uma tela do Django rodando no iPhone. O Django foi uma das primeiras aplicações complexas importadas para o iPhone. Então, assim, a gente percebe que há uma facilidade muito grande de levar Python para outras plataformas que existam ou que possam vir a surgir. E aí a gente pode extrapolar para o Android e para outras coisas que vão surgir aí no futuro ainda. E a última razão que eu coloco para vocês é que Python é multiparadigma. A vantagem de ser multiparadigma é que eu posso começar, por exemplo, com programação estruturada, se é o que eu conheço. Se eu não conheço orientação a objeto, eu posso fazer um programa estruturado. Tem funções, né, passagem de parâmetros. Aqui até nem tem parâmetros sendo passados, mas eu posso fazer programas usando funções, colocando essas funções em pacotes, em bibliotecas e tudo mais. E eu tenho a programação estruturada tradicional. Se você aprendeu Pascal, C ou qualquer outra linguagem dessa, você consegue trabalhar com Python usando programação estruturada. Se você quiser, você pode usar a orientação a objetos. Tudo que você aprendeu de orientação a objetos vale para Python. Herança, polimorfismo, sobrecarga de operadores, classes, enfim, tudo que você quiser fazer, você consegue fazer com Python também. Aqui é um exemplo curto de uma classe que implementa um tipo novo, uma fração. Eu faço operações de fração lá, redefino multiplicação, posso redefinir soma, subtração, e trabalhar com os números no formato fracionário,
já simplificadas, as frações no final e tudo mais. Tá? Então, qualquer coisa que você queira fazer em termos de orientação a objetos, você pode também fazer os programas sem ficar preso à orientação a objeto para tudo. Então, você pode escolher. E você também pode trabalhar com programação funcional, se é o que você busca. Okay? A legibilidade perde um pouco, a gente pode perceber, né? Mas aí é uma questão de gosto. Ok? Então, são as 10 razões que eu coloco que a gente deveria dar uma chance. A gente viu aspectos técnicos, a gente viu aspectos de mercado, a gente viu aspectos de empresas que utilizam. Eu acho que isso nos dá uma certa segurança para estudar a linguagem. Ok? E eu ainda coloco 2 razões adicionais. Tá? 2 bônus aqui. Primeiro, Python é bom como primeira linguagem. A gente usa lá Joinville NST desde 2004 com bastante sucesso no curso de Sistemas de Informação. O pessoal da engenharia tem agora nos pedido para ensinar Python para eles, porque a gente usa algumas cadeiras como de sistemas operacionais e de redes, como ferramenta auxiliar nessas disciplinas, estudo de dados, enfim. Várias iniciativas têm surgido no Brasil e no mundo utilizando Python como primeira linguagem, inclusive para ensino de crianças, de pessoal de ensino médio e tudo mais, pela facilidade da linguagem. O MIT tem utilizado, eles copiaram essa ideia, eu sempre brinco, tá? Tem utilizado em algumas cadeiras introdutórias Python lá também. E eu sempre digo que Python faz bem a autoestima de quem está começando, porque você não perde tempo a noite inteira compilando, deixando erro, faltou um ponto de vírgula, faltou uma chave, o que eu uso agora, etc. A linguagem se coloca muito pouco no teu caminho entre você e a solução do teu problema. Então, de forma geral, o aluno se sente motivado. Pô, eu consigo programar. E dificilmente o cara vai desistir, né, de fazer uma programação quando ele começa com Python. Diferente de outras linguagens, talvez atrapalhe um pouco. Talvez depois que o cara tem um nível maior, ele consegue dominar qualquer linguagem. Mas Python é mais dócil, eu diria, para quem está começando a programar. E pode ser extrapolado para outras matérias, para outras disciplinas. Você pode utilizar Python praticamente em qualquer disciplina no curso de computação. Certo? Talvez não todas, né? Microcontroladores, alguma coisa assim, talvez não dê. Mas sempre que eu falo alguma coisa que não dá, alguém vai me provar que dá. Então, melhor não citar exemplos aqui. Ok? E a última razão mesmo é que existe uma comunidade forte aqui no Brasil. Temos uma lista com mais de 500 mensagens por mês tranquilamente, mais de 2.000 membros na lista. Eu não fiz a última checagem. Quem pode verificar quantos membros nós temos hoje? Ninguém tem internet aí? Se alguém tiver, por favor. A Associação Python Brasil é uma associação madura, já diria. A gente está trabalhando forte para ter uma instituição séria por trás da linguagem no Brasil. E a Associação Python Brasil, eu posso considerar isso hoje. Temos gente aí trabalhando forte nisso. Temos um evento de um nível técnico excelente, que é a PyCon Brasil, esse evento que vocês estão participando, que está na 4ª edição. Temos participação forte no FISLE. Esse ano tivemos uma trilha de Python dentro do Fórum Internacional de Software Livre. Quem puder participar no que vem, 2.600 associados. Então isso cresce numa ordem bastante interessante. Toda semana praticamente tem 1, 2, 3 pessoas novas se apresentando na lista, fora os que não se apresentam, dizendo, pô, eu estou conhecendo Python, eu resolvi aprender por conta própria, que linguagem legal e tal. Toda semana tem isso. Então, a comunidade tem recebido bem esse pessoal, e se vocês quiserem se inscrever na lista, fiquem à vontade, vocês vão ser muito bem recebidos lá. Tá? O FISLE é o nosso 2º encontro anual, praticamente. Esse ano nós estamos começando a estender aí para a Latinoera. Espero que a Latinoera se torne o nosso 3º evento anual, vamos dizer assim. Então, assim, é um fortalecimento muito grande da comunidade, diversos grupos de usuários ao redor do Brasil. O exemplo de São Paulo é um exemplo interessante, um grupo bastante forte que vem se reunindo lá. Ok? Alguns agradecimentos ao pessoal que leu, releu essa apresentação, que deu sugestões. Tá? Eu queria agradecer esse pessoal, isso vai ficar registrado depois. E agradeço a oportunidade para vocês. Essa palestra vai estar disponível no SlideShare. Tem ali o meu Google asterisco, no Google Talk, etc, Orkut e tudo mais. E o meu blog. Ok? Muito obrigado, pessoal.